Muito obrigado, missionário Miguel Bermudes Marim e todos os irmãos aí reunidos contigo em Monterrey, Nuevo León, México. Que Deus continue abençoando grandemente, continue te usando poderosamente na obra de Deus neste tempo final a favor de todo o corpo místico, ministerial e o corpo místico de crentes. Todos que estão nos vendo também através do satélite Amazonas e o satélite Eutelsat 8 nos diferentes países e aqui presentes, a todos que estão presentes e todos que nos visitam, também que Deus os abençoe grandemente e possamos sair daqui cheios da bênção de Deus. Aos irmãos que nos visitam, Reverendo José Hernandes e do Chile também, diferentes irmãos, do Equador também, Deus te abençoe também, e do Brasil também, creio que é a primeira vez que vem também, além do nosso irmão, Andresito do Equador, tem outro irmão que vem do Brasil, nosso irmão Luizinho e Nicinha, que Deus os abençoe, vem de Jacareí, Brasil, lá onde se reúne a congregação de Michel Siqueira, reverendo Michel Siqueira, que Deus os abençoe grandemente. E todos que estão aqui do Brasil também por aqui, outras irmãs mais, bom, que todos sejam bem-vindos. Para essa ocasião, vamos ler uma escritura no Evangelho segundo São João, no capítulo 1, podemos ler ainda um pouquinho antes, desde o versículo 18. Todo esse capítulo nos fala da entrega de Jesus e também, ou seja, da prisão quando julgaram. Versículo 28 diz, do capítulo 18, então os judeus levaram Jesus da casa de Caifás para o pretório. Era cedo de manhã e para não se contaminarem, mas poderem comer a Páscoa, não entraram no pretório. Então Pilatos saiu e lhes disse que a acusação trazida contra este homem já vinha arrastando pela noite, já era de manhã aí, dessa sexta-feira. Responderam-lhe, se este não fosse malfeitor, não o entregaríamos a ti. Disse-lhe Pilatos, levai-o vós e julgai-o segundo a vossa lei. Responderam os judeus, não nos é permitido executar a ninguém. Isso aconteceu para que se cumprisse a palavra que Jesus tinha dito, significando de que morte havia de morrer. Tornou Pilatos a entrar no pretório, chamou a Jesus e lhe perguntou, és tu o rei dos judeus? Respondeu Jesus, dizes isso de ti mesmo? Ou outros te disseram isso de mim? Replicou Pilatos, sou eu judeu? A tua nação e os principais sacerdotes te entregaram a mim. Que fizeste? Respondeu Jesus, o meu reino não é deste mundo. Se fosse, os meus súditos combateriam para que eu não fosse entregue aos judeus, mas agora o meu reino não é daqui. Aí desenha uma pedra angular à esquerda. E as eras, e escreve aí em cima, meu reino. Aí à esquerda escreve meu reino.
Perguntou Pilatos: então tu és rei? Respondeu Jesus: tu dizes que eu sou rei. Eu para isso nasci e para isso vim ao mundo, a fim de dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade ouve a minha voz. Aqui nessa outra Bíblia desenha uma estrela de Davi à esquerda. Perguntou Pilatos: que é a verdade? Tendo dito isso, tornou a ir ter com os judeus e lhe disse: não acho nele crime algum. Aqui desenha uma estrela de Davi à esquerda. Aqui eu não encontro nenhum delito nele e sublinha muito. Mas é vosso costume que eu vos solte alguém por ocasião da Páscoa. Quereis que vos solte o rei dos judeus? Todos começaram a gritar: este não, mas Barrabás. Ora, Barrabás era um assaltante. Aí ele escreve embaixo: Barrabás é igual o anticristo à besta. Podem sentar, queiram ter a bondade, e assim já continuamos. Aqui com essa leitura do capítulo 19, vejam. Assim que então tomou Pilatos a Jesus e mandou açoitá-lo. Mas vejam, açoitou porque vai bater nele? Para começar, não fez nada a Pilatos. E pega e bate nele. Mas todos esses sofrimentos ele tinha que passar. Ele permitiu isso não era porque aí pela posição de Pilatos podia fazer isso a Jesus. Foi porque ele permitiu. Os soldados teceram uma coroa de espinhos, puseram-na em sua cabeça e vestiram-no com um manto de púrpura. Aproximando-se dele, diziam: salve, rei dos judeus, e davam-lhe bofetadas. De novo Pilatos saiu e lhe disse: vede, eu vou-lo trago fora, para que saibais que não acho nele crime algum. Quando Jesus saiu trazendo a coroa de espinhos e o manto de púrpura, Pilatos lhe disse: eis o homem. Vendo os principais sacerdotes e os guardas, gritaram: crucifica-o! 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 Mas Pilatos respondeu: tomai-o vós e crucificai-o. Eu não acho nele crime algum. Responderam os judeus: nós temos uma lei, e segundo essa lei ele deve morrer, porque se fez filho de Deus. Tendo Pilatos ouvindo essa declaração, mais atemorizado ficou. Covarde. Entrando de novo no pretório, disse a Jesus: de onde vens? Mas Jesus não deu resposta. Disse Pilatos: não me respondes? Não sabes que eu tenho autoridade para te soltar e autoridade para te crucificar? Respondeu Jesus: nenhuma autoridade terias contra mim se de cima não te fosse dada. Aquele, porém, que me entregou a ti, maior pecado tem. E veja aí à direita, ele escreve Caifás e Anás e o concílio do Sinédrio. Foram os que mandaram diante de Pilatos. Caifás e Anás e o concílio do Sinédrio. Desde então procurava Pilatos soltá-lo. Mas os judeus davam vozes, dizendo: se a este soltas, não és amigo de César. Qualquer que se faz rei, se opõe a César. E aí desenha uma estrela de Davi à esquerda. Ouvindo Pilatos essas palavras, levou Jesus para fora e sentou-se no tribunal, no lugar chamado Pavimento, em hebraico Gábata. Era o dia da preparação da Páscoa,
E quase a hora sexta, disse Pilatos aos judeus: eis o vosso rei. Mas eles gritaram: fora, fora, crucifica-o. Perguntou-lhe Pilatos: hei de crucificar o vosso rei? Responderam os principais sacerdotes: não temos rei, senão César. Aí ele escreve embaixo: César, o rei do Império Romano. Disseram que era seu rei. O rei do Império Romano disseram que era seu rei. Finalmente, Pilatos o entregou para ser crucificado. Então os soldados tomaram Jesus, ele próprio, levando a sua cruz, saiu para o lugar chamado Caveira, que em hebraico se chama Gólgota, onde o crucificaram, e com ele outros dois, um de cada lado, e Jesus no meio. Pilatos mandou escrever um título e o fez pregar na cruz. Nele estava escrito: Jesus de Nazaré, o Rei dos Judeus. Muitos dos judeus leram este título, pois o lugar onde Jesus fora crucificado era próximo da cidade e estava escrito em hebraico, latim e grego, em todos os idiomas. Disseram aos principais sacerdotes dos judeus a Pilatos: não escrevas o Rei dos Judeus, mas que ele disse: sou o Rei dos Judeus. E aí desenha uma estrela de Davi à esquerda. No versículo 19 aqui nessa Bíblia também colocou e desenhou uma estrela de Davi. Respondeu Pilatos: o que escrevi, escrevi. Tendo os soldados crucificado a Jesus, tomaram as suas vestes e dividiram-nas em 4 partes, uma para cada soldado. Tomaram também a túnica que era sem costura, toda tecida numa só peça de alto a baixo. Disseram uns aos outros: não a rasguemos, mas lancemos sortes sobre ela para ver de quem será. Isso aconteceu para que se cumprisse a Escritura: dividiram entre si as minhas vestes e sobre a minha túnica lançaram sortes. Vem, ele esteve cumprindo Escritura sobre Escritura, Escritura sobre Escritura, até da sua roupa. Foi o que fizeram os soldados. Junto à cruz de Jesus estava a sua mãe, a irmã dela, e Maria, mulher de Clopas, e Maria Madalena. Vendo Jesus ali a sua mãe, e aqui que o discípulo a quem ele amava estava presente, disse a sua mãe: mulher, eis o teu filho. Depois disse ao discípulo: eis a tua mãe. Dessa hora em diante o discípulo recebeu em sua casa. Mais tarde, sabendo Jesus que tudo estava consumado, e para que a Escritura se cumprisse, disse: vem, até o final esteve cumprindo Escrituras. Tenho sede. E estava ali um vaso cheio de vinagre. Embeberam de vinagre uma esponja, colocaram-na numa vara de isopo e chegaram-na à sua boca. Quando Jesus recebeu o vinagre, disse: está consumado. E inclinando a cabeça, entregou o Espírito. Aí à direita, ele escreve 2 a 3 p.m. Ou seja, foi por aí. A essa hora já tinha entregue o Espírito. Agora vejam. Nessa mensagem, vivendo, morrendo, enterrado, e se levantando e vindo. Diz o reverendo William Branham aqui: na página 7,
Quando o Cordeiro de Deus, morto desde antes da fundação do mundo, veio tomar o lugar dos pecadores culpados, e foi massacrado, e ferido, e burlado, e zombaram, e morreu uma morte que nenhuma criatura poderia morrer, exceto Deus mesmo, e suas mechas sangrando, penduradas nos seus ombros, gotejando ao solo, expressou a coisa tão terrível que é o pecado. Quando ele teve que morrer para redimir o homem de uma vida de pecado, nada podia morrer assim. Nada podia suportar essa morte. Diz que quando abriram seu lado, seu abdômen, que daí saiu sangue e água. Eu estava falando faz um tempo com alguém sobre isto, e foi um cientista que disse: há unicamente uma maneira que isso pudesse ter acontecido. E não foi por causa da lança romana que ele morreu. Também não foi a perda do sangue pela qual ele morreu, porque ainda tinha sangue no seu corpo. A causa que ele morreu não foi a lança romana ou os cravos que cravaram nas suas mãos, ou a coroa espinhosa que colocaram em sua cabeça, mas porque ele morreu de pena. Ele morreu de pena, ele morreu de um coração quebrantado. Quando ele soube que as mesmas criaturas de tempo pelas que ele morreria para redimi-los, tinham cuspido na sua cara e que ele foi rejeitado dos homens. 800 anos antes de que acontecesse, Davi clamou com a mesma voz que ele clamou no Calvário: meu Deus, por quê? Por que me desamparaste? Que coisa tão terrível é o pecado, faz o pecado. Isso separa o homem de Deus. E verá a oferta de pecado que teve que ser oferecida pelos nossos pecados. E ele foi separado da presença de Deus. O pecado o tinha separado. Deus colocou o nosso pecado sobre ele. E ele foi separado de Deus. E isso é porque ele clamou: por que me desamparaste? Ele tinha dito que o Espírito o deixou no Getsemane. O Espírito de Deus se foi. Agora vejam, recordam quando o irmão Branham teve, na ocasião que atiraram nele, um companheiro atirou nas pernas e injetaram a anestesia. E ele disse que desceu, disse que era como que se estava caindo, e continuava descendo, descendo, descendo. E ele dizia, depois buscamos exatamente esse relato, diz que aí não estava Deus. Ele disse que era um lugar terrível. Diz aí, não estava papai, aí não estava mamãe. Era algo tão terrível que é um sentimento tão difícil de explicar. Ou seja, que quando Jesus está aqui dizendo: por que me desamparaste? Ele sentia aí que Deus já não escutava. Assim também, essas pessoas aí dizem: não tem onde escapar, não tem a quem pedir. Se sente um vazio tão grande dentro. Porque não é esse sentimento que sentimos agora, que sabemos que Deus nos escuta. Que nós temos esse sentimento de pedir algo e que Deus nos escuta e nos responde. Esse sentimento que há alguém, que há uma promessa, que há uma escritura a qual nós nos baseamos em nosso dia a dia. Há algo, vê? Há algo que sabemos, estamos conscientes disso, mas aí não existia isso, não existe isso. Não existe esse algo. É um vazio total. Assim Jesus se sentiu.
O Espírito de Deus o tinha deixado. E verá a oferta de pecado. Oh, que coisa tão terrível é o pecado. Isso separa o homem de Deus. E verá a oferta pelo pecado que tinha que ser oferecida pelos nossos pecados. E ele foi separado da presença de Deus. O pecado o tinha separado, vem? Deus colocou nossos pecados sobre ele. E ele foi separado de Deus. E isso é porque ele clamou: por que me desamparaste? Porque ele foi desamparado e tinha tomado este lugar e viu o seu povo, o qual ele vinha para ser seu salvador e oferecer-lhes vida. Eles o rejeitaram. E isso o entristeceu tanto que, ao ponto que ele esteve tão quebrantado de coração, que o sangue, a água e a química do seu corpo se separaram. E nessa mensagem também, ele nos fala um pouquinho disso, o poderoso conquistador. Diz o irmão Branham, e sua própria amada mãe caminhando em suas marcas, suas pegadas sangrentas. Deus permita-me caminhar da mesma maneira. Enquanto ele ia lá ao Calvário, em seu coração ela se perguntava, ao ver o seu amado filho morrer lá, um homem de 33 anos, e parecia como de 50, diz a Bíblia. Parecia como de 50, diz a Bíblia, pelo seu trabalho, e provavelmente já ficando grisalho. E o olhar sombrio em seu rosto, pelo seu sofrimento, não tanto fisicamente, mas em agonia. A Bíblia diz que seu sangue e água se separaram, e qualquer médico, quem for, poderá dizer a vocês que conheça a química do sangue, que somente a angústia causará isso. Ele não morreu por uma lança romana, nem por um prego que atravessou sua mão ou seus pés, mas que ele morreu de um coração entristecido ao ser rejeitado. Veio para o que era o seu e os seus não o receberam. Dirão, irmão Branham, oxalá eu pudesse me parar ali nesse dia do Calvário. Irmão, você está em pé num lugar melhor hoje. Você está em pé na presença de um Senhor Jesus ressuscitado, quem provou seu triunfo. Na mensagem dessa série que ele pregou, Jesus crucificado na Semana Maior, que foi pregada numa sexta-feira como hoje, ou seja, nessa data também era a comemoração da Semana Santa, e foi uma sexta-feira, 17 de abril, hoje é uma sexta-feira, 18 de abril, 2025. Esse foi em 87. Diz o Dr. William Soto, Jesus de Nazaré tinha começado a ensinar muito diferente a como ensinava o sumo sacerdote e a religião hebraica daquele tempo. Ele aparentemente estava contra eles. E assim começaram os problemas com a liderança religiosa daquele tempo. Ou seja, queriam que ele... Haviam pregadores ali, ali apareceu outro, queriam que continuasse pregando o quê? O que eles diziam, que temos Moisés e a lei e os profetas. Se ali estava o que esses profetas tinham falado. Queria que Moisés, que Jesus continuasse falando do grande que Deus tinha feito, libertá-los do Egito, ou seja, a liberação que Deus fez por meio de Moisés, que o libertou do Egito, que continuasse pregando tudo que Deus fez, mas negando o cumprimento dessa palavra, dessa profecia, da Escritura. Ali estava a Escritura, sendo cumprida, sendo vivificada. Ou seja, que queriam dizer a Jesus o que tinha que pregar. Não, você tem que pregar isto.
Não pode pregar outra coisa a não ser o que já foi falado. Mas como ia pregar? O que foi falado, se ele era o cumprimento do que foi falado. Ele tinha que estar se identificando nessas escrituras, dizendo: eu sou, eu sou, eu sou, eu sou. Vem. Mas não era Jesus quem estava contra eles, mas eles contra Jesus. Estava começando uma nova dispensação e estava chamando as pessoas dessa nova dispensação. Mas os sacerdotes da dispensação da lei não compreenderam que estava começando uma nova dispensação sobre o ministério daquele homem chamado Jesus de Nazaré. O ministério de Jesus não era da ordem levítica, mas segundo a ordem de Melquisedeque, que é uma ordem celestial, uma ordem messiânica. Essa é a ordem da primeira e segunda vinda do Senhor. Eles pensavam que tinha que continuar na primeira dispensação e com a mensagem da lei. Portanto, não podiam receber outra pessoa que viesse ensinando uma nova mensagem. Vem? Uma nova dispensação, um novo ministério para essa dispensação. A Deus não se diz o que esse profeta tem que dizer e o que não tem que dizer. Ele vem cumprindo tudo aquilo para o qual Deus o enviou. Goste ou não goste as pessoas. Mas os escolhidos sim, porque são palavra, são atributos, consequentemente a palavra com palavra. Isso se une, isso é como um ímã. Eles não perceberam que esse homem era o Messias que eles estavam esperando. Como diz a Escritura, veio para o que era seu, veio para o que era seu e os seus não receberam, não compreenderam. Vejam, nessa mensagem Desvelando Deus, vejam, nos diz, na página, vamos ver aqui, na página 20, diz o reverendo William Branham, assim que os gregos não puderam vê-lo, porque ele estava oculto para eles num corpo humano. Note sua palavra para eles. A menos que este grão de trigo caia na terra, Deus escondido na forma de um homem, escondendo da sua vista, eles somente podiam ver um homem. Mas aqueles predestinados viam Deus. Um via um homem, o outro via Deus. Aí ele escreve: Deus velado em um ser humano. Você crê e deseja uma estrela de Davi. Vem? E era Deus velado em um ser humano, e ambos estavam no correto. Os gregos e os predestinados. Mas a sua fé, nisso que você não vê, você crê de qualquer forma. Deus velado em um ser humano. Ele estava nessa carne, e essa carne era seu véu. O véu foi rasgado para que Deus fosse manifestado. Agora os dois viram a mesma coisa, um homem, mas um deles viu algo mais. O que estava atrás desse homem. Ou seja que quando o escolhido recebe o profeta mensageiro em cada era, em cada dispensação, recebe as duas porções. Potencialmente recebeu as duas porções. No Velho Testamento, Deus estava oculto quando estava em seu trono de misericórdia. No trono de misericórdia, mediante um véu. Ele escreve o trono de misericórdia mediante um véu. No Velho Testamento, Deus estava em seu templo, mas o povo entrava e adorava assim. Mas recordem, havia um véu, amém, que escondia Deus. Eles sabiam que Deus estava ali. Eles não podiam vê-lo. Aquele pilar de fogo não voltou a aparecer ali. Vocês notaram? Não houve outra ocasião na Escritura, desde que aquele pilar de fogo se ocultou atrás daquele véu, em que voltou a se mostrar novamente que veio Jesus Cristo. Deus estava velado. No livro de Citações, há um lugar onde diz que até os escolhidos, se não
Vamos ver como é Se não fosse velado, morreriam até os escolhidos. Algo assim diz. Está no livro de citações, se conseguem, podemos ler. Está nessa página aqui. Na página ímpar deve estar, em cima. Se conseguem, nós lemos. Porque é o que está falando aqui. Porque vejam. 1107 está aqui. Na página 125, parágrafo 1107. Era um profeta vindicado que abriu a palavra e lhes disse: Tu não farás isto, tu farás isto, e tu não farás isto. Vem para dar sua palavra. E aquela geração, ele se velou em um ser humano, ou a palavra teria cegado até os escolhidos. Vem. Até as pessoas que estavam ali fora não podiam tolerar ver isso. Em Êxodo, encontramos que eles disseram: que fale Moisés, Deus não. Vem porque a coluna de fogo não aparece muito. Ninguém jamais viu a Deus. Mas vejam, Deus em seu corpo teofânico, porque não viverá homem e não me verá homem e viverá. Agora vejam o porquê Deus se revela sempre pelos seus profetas. Porque vejam, ao entrar ali os filhos de Arão com fogo estranho ao lugar santíssimo, o único que podia entrar era Moisés. Em um dia que fosse fora do lugar do dia correspondente. E o dia correspondente, pois o sumo sacerdote. Mas Moisés podia entrar quando ele quisesse. Agora vejam. Eles no tempo correspondente não morriam. Mas, nesse outro ângulo dos filhos de Arão, além de entrar com fogo estranho, eles entraram e aí se cumpriu de que não viverá homem vendo Deus. Ou seja, que eles aí morreram por várias coisas, mas também uma delas foi essa. E se cumpriu essa escritura: não me verá homem viverá. Agora vejam. Em Êxodo encontramos que fale Moisés que Deus não vem porque a coluna de fogo não aparece muito. Vem, Deus disse: eu farei isso, eu vos levantarei um profeta, amém. E ele veio assim exatamente, e ele será a palavra. Ele disse: se eles querem ver o que a palavra disse, agora Moisés, eu me apareci a ti naquela sarça ardendo e disse: eu vou descer e incendiar aquela montanha. Disse: eles verão que tu disseste a verdade. E eu aparecerei aqui da mesma forma ardente. Eu aparecerei aqui e provarei as pessoas. Eu vindicarei teu ministério. Isso é o que ele disse a Moisés aqui. Notem, ele disse: agora eu vou te glorificar diante das pessoas. Disse: agora tu disseste que eu te encontrei numa sarça. Disse: eu vou descer com o mesmo fogo e vou deixar que as pessoas vejam que tu nunca mentiste. Tu pode provar cientificamente até se quiser. Vem. E ele escreve do lado esquerdo: profeta vos levantarei. E também escreve pilar de fogo para cima. E em cima escreve um profeta vindicado. Em cima de onde diz, cita da mensagem do profeta e escreve um profeta vindicado. E embaixo escreve: se revelou no ser humano, ou a palavra teria cegado até os escolhidos. Vem? Se revelou a um ser humano, ou a palavra teria cegado até os escolhidos. Agora continua dizendo o nosso irmão William aqui, ou o nosso irmão Branham aqui, página 20.
Mas o povo entrava e adorava assim. Um pouquinho antes disso. No Velho Testamento, Deus estava oculto quando estava em seu trono de misericórdia. No trono de misericórdia, mediante um véu. No Velho Testamento, Deus estava em seu templo. Mas o povo entrava e adorava assim. Mas recordem, havia um véu, amém, que ocultava Deus. Eles sabiam que Deus estava ali. Eles não podiam vê-lo. Aquele pilar de fogo não voltou a aparecer ali. Vocês notaram? Não houve outra ocasião na Escritura, desde que aquele pilar de fogo se ocultou atrás daquele véu, em que voltasse a se mostrar novamente até que veio Jesus Cristo. Deus estava velado. Quando ele esteve sobre a terra, ele disse: eu venho de Deus e volto a Deus. Depois Paulo, depois da sua morte, sepultamento e ressurreição, no seu caminho a Damasco, ali estava de novo aquele pilar de fogo. O que era? Tinha saído do véu. Glória a Deus. Ele estava atrás do véu. Agora, ele estava atrás do quê? Véu de carne. Vejam, pele de texugo, atrás do véu. E quando esse véu foi rasgado no dia da crucificação, o véu em que ele estava envolvido foi rasgado. No dia da crucificação, o trono, cadeira de misericórdia, se viu à plena vista. Agora, os judeus não podem entender como é que Deus podia ter misericórdia por um povo pecador e perdido como somos nós. Mas eles não podiam ver a este que estava dando misericórdia, porque ele estava oculto. Ele estava atrás do lugar de misericórdia, no interior, coberto com peles de texugo, pendurado para ocultá-lo. Anteriormente, se qualquer homem entrasse atrás desse véu, era a morte súbita. O vemos nos filhos de Arão. Vamos receber uma lição aqui em algum minuto. Veja se você pode receber. Ir atrás daquelas peles, até um dos filhos do sacerdote tratou de fazer numa ocasião e morreu. Não vão atrás desse véu. O homem que entrou atrás. Por quê? Não havia redenção alguma ainda nele. Era potencialmente, era somente potencialmente. E qualquer coisa potencial não é ainda coisa real. Veja, somente potencialmente. Era redenção, reticências. O pecado era coberto. Não remitido. Diz omitido, remitido, quero dizer. Não era remitido. Remitido quer dizer divorciado e repudiado. E o sangue do cordeiro e bodes não podiam fazer isso. Assim que Jeová se ocultava atrás de um véu. Agora, atrás daquele véu, onde ele se ocultava, ao entrar ali um homem cairia morto se entrasse ou tentasse entrar atrás desse véu. Mas desde Pentecoste, desde a crucificação, quando aquele véu foi rasgado de alto a baixo para aquela geração, Jesus foi esse Deus velado. Aí à esquerda, desenha duas estrelas de Davi, escreve em cima, ou seja, à esquerda para cima, o potencial não é ainda o real. E também escreve Deus, enviou fogo, relâmpagos, etc. para rasgar o véu. Mas desde Pentecoste, desde a crucificação, quando aquele véu se rasgou de alto a baixo para aquela geração, Jesus foi esse Deus velado. E quando ele morreu no Calvário, Deus enviou fogo e relâmpagos e rasgou aquele véu de alto a baixo, de forma tal que o assento de misericórdia se viu plenamente. Mas eles estavam muito cegos para poder vê-lo. Agora, vejam, o assento de misericórdia se viu plenamente quando isso ocorreu. Quando é aberto o sétimo selo, que é a segunda vinda do Senhor, e é aberta essa porta. Em Apocalipse capítulo 4, aí os filhos e filhas de Deus vêm. Neste tempo final, no último dia, o trono de misericórdia. Por isso ele diz, Moisés e Elias, quem recebe sua mensagem recebe misericórdia. Os únicos que recebem misericórdia neste tempo final, fora da dispensação da graça, a qual se fechou, e estamos na dispensação do reino, são os escolhidos que podem ver. Dentro, atrás do véu.
No entanto, eles estavam muito cegos para poder vê-lo, como Moisés disse aqui. Paulo disse, lendo de Moisés, quando Moisés é lido hoje, ainda o véu permanece em seus corações. Oh, irmão, irmã, isso foi o que fizeram os judeus quando o véu foi rasgado e Deus esteve à plena vista deles, pendurado na cruz. Viram? Como puderam vê-lo? Ele estava à vista, mas eles não puderam vê-lo. Será possível que os gentios tenham feito a mesma coisa e desenhem à esquerda uma estrela de Davi? Quando eles tiveram as eras da igreja, do Filho de Deus, aí embaixo escreve, na segunda vinda, os gentios fazem o mesmo que os judeus fizeram na primeira vinda. Mas quando agora o véu dessas denominações e coisas, este véu de tradições que tivemos desde Pentecoste, quando a tradição eclesiástica foi rasgada, as coisas que as pessoas acostumavam dizer, os dias dos milagres passaram essas coisas, e Deus tirou o véu e trouxe a plena luz, e eles estão preparados para voltar a crucificá-lo. Assim exatamente. Em cima ele escreve, o crucificarão de novo. O Deus revelado à plena vista, eles deveriam ter visto parado ali, mas era muito comum para eles. Era algo tão comum. Lhes era muito comum. Ele era um homem normal, comum. Não puderam vê-lo. Vejam, ali estava um homem, o qual também verão em Apocalipse 11, aí estará um homem diante deles. Bom, disseram, este tipo, de que escola ele vem? Mas recordem, quando aquela lança tocou seu corpo, esse espírito abandonou o templo, a caixa de sacrifício se virou e o relâmpago, como um chicote, entrou no templo e rasgou o véu. O que aconteceu? Ali estava seu Deus pendurado no Calvário, e eles estavam muito cegos para vê-lo. Foi colocado à plena vista e ainda não vem. Estão cegos. Deus velado num ser humano, e aí desenha uma estrela de Davi à esquerda. Atrás ele escreve também por aqui, os gentios fazem, rejeitam o mesmo que os judeus fizeram. Não é uma surpresa, não é de se estranhar. Já estava profetizado e está profetizado assim. E mesmo que Jesus fez, continua dizendo o Dr. William Souto, e mesmo que Jesus fez todos esses sinais e milagres que estão registrados na Bíblia, não puderam crer nele. Porque seguramente havia um plano no programa divino que tinha que se realizar. A parte mais importante do ministério da primeira vinda do Filho do Homem é o que conhecemos como a Semana Santa ou Semana Maior. Porque ali se cumpriu, se realizou o propósito pelo qual ele tinha vindo. Aquilo que João Batista tinha dito, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, se cumpriria naquela semana final do seu ministério. Jesus estava ali para cumprir todas essas profecias. Um salmo diz, perfuraram minhas mãos e meus pés, contar posso todos os meus ossos. Davi não morreu crucificado, mas passou por tantos problemas em sua vida, que nele se refletiu a vida dos sofrimentos do Messias, e também se refletiu na vida dos demais profetas, porque cada profeta foi uma porção do Messias. E aí é um lugar onde diz que ou ficou reservado um sofrimento, algo assim diz, para este tempo. Por essa razão encontramos no Antigo Testamento algumas profecias do Messias, onde o profeta parece que estivesse falando de si mesmo. Mas eles estavam falando, sendo inspirados pelo Espírito de Deus. Na batalha da vida. Este é de... Vamos ver.
Isso foi do irmão William, não sei se é um do livro de citações ou das eras. Mas aqui o irmão William falou, nessa mensagem, a batalha da vida, veja, diz, Cristo deixou uma medida de sofrimento para a sua igreja. Aí vamos ver a 187 das eras. Eu trouxe, vamos ver aqui neste. Se é nas eras editado. Vamos ver aqui. A porção 186 deve ser. 186 deve ser. ¿120 qué? ¿24? 124. É que eu tenho o... Este outro vermelho, seguramente a página é diferente, mas... Se consegue a porçãozinha, pois lemos diretamente para tê-lo aí, essa base escritural. Na era de Esmirna, 125, vamos ver. Busque de Santiago. Deve estar por aqui perto. Já estamos chegando. Ele lê Santiago. Deve estar nas primeiras páginas, vamos ir aqui uma a uma. Página 127. Página 127 este. Se não sofremos com ele, seria 125, veja, depois da escritura de Romanos 8, o parágrafo que começa, se não sofremos com ele, então não poderemos reinar com ele. Você tem que sofrer para reinar. A razão nisso é simplesmente que o caráter nunca se obtém sem sofrimento. Caráter é uma vitória, não um dom. Um homem sem caráter não pode reinar. Um homem sem caráter não pode reinar, porque o poder fora do caráter é de Satanás, mas poder com caráter é digno de reinar. Agora, sendo que ele quer que nós compartilhemos até do seu trono, da mesma maneira em que ele venceu e está sentado no trono do seu Pai, então nós temos que vencer para nos sentar com ele. E o sofrimento tão pequeno e temporário pelo qual temos que passar agora não é digno de ser comparado com a glória tremenda que será revelada em nós quando ele vem. Essa é uma das porções também. Agora, na 126, que seria 124, embaixo diz, em linguagem clara, o mesmo caráter de Jesus foi aperfeiçoado pelo sofrimento.
Y según E segundo Paulo, ele deixou para a sua igreja uma medida de sofrimento para que eles também, por meio da sua fé em Deus, enquanto sofrem por ele, chegarão a uma estatura de perfeição. Essa era, chegou. Viram? Segundo Paulo, ele deixou para a sua igreja uma medida de sofrimento, ou seja, para que eles também, por meio de sua fé em Deus, enquanto sofrem por ele, chegassem a uma estatura de perfeição. Era aqui a 126, mas é a 124, não é? 124. Agora, nosso irmão William continua dizendo aqui. Por essa razão, encontramos no Antigo Testamento algumas profecias do Messias, onde o profeta parece que estivesse falando de si mesmo. Mas eles estavam falando sendo inspirados pelo Espírito de Deus. E quando se fala sendo inspirado pelo Espírito de Deus, em muitas ocasiões se fala em primeira pessoa. Assim vimos o nosso irmão Branham. E também nosso irmão William em muitas ocasiões falando, como em primeira pessoa. São e eram profetas inspirados pelo Espírito Santo, consequentemente falavam como se estivesse se realizando isso, ou se nele se cumprisse isso. Agora vejam mais adiante nessa mesma mensagem. Estamos lendo de Jesus crucificado na Semana Maior. Diz, este sacrifício foi tipificado quando Moisés feriu a rocha para que desse água para o povo de Israel no deserto. Isso estava tipificando a morte do Senhor Jesus Cristo, porque ele seria ferido na cruz do Calvário. Agora, na segunda ocasião, em que Deus diz a Moisés, fale a rocha para que dê água, mas Moisés não falou a rocha, mas que a feriu de novo. A rocha representa Cristo. Deus se aborreceu com Moisés porque feriu a rocha nessa ocasião. Porque a rocha não tinha que ser ferida, senão somente uma vez. Porque somente uma vez seria ferido o Senhor Jesus Cristo na cruz do Calvário. Essa era a vontade de Deus, porque com esse sacrifício se tiraria o pecado do mundo. Por ter ferido a rocha pela segunda vez, Moisés teve problemas diante de Deus. Disse Deus, não me glorificaste a mim, mas que te glorificaste a ti mesmo. Portanto, não entrarás à terra prometida. Neste livro de Israel, Filhos no Deserto, esse se distribuiu aqui? O que é que tem vários. Israel diante da serpente de metal, Israel no Mar Vermelho. Aqui, não, este não. Mas é preciso preparar para que os irmãos tenham, porque este livro aqui tem muitas coisas. Lemos talvez assim por cima, mas há tantas coisas aqui. Depois o buscam para imprimi-lo. Pode ser encadernado também, que seja fácil para ler. Veja aqui na página 25 dessa mensagem. Neste, não está numerado de corrido, mas que está. Cada mensagem tem seu número. Talvez o que se possa fazer é fazê-lo assim, mas também colocar o número em cima na página. E são 150 por 150, mas que tenha também cada página um númerozinho, porque assim, quando eu falo uma página, pois podem buscá-la rápido. Aqui teria que numerá-la uma a uma. E eu creio que foi isso que ele falou numa reunião de ministros que tinha este livro. E ele dizia, tenho que numerá-lo, porque está, cada folha, cada mensagem tem seus próprios números. Agora vejam na página 25, que aqui seria na metade, como a 100 e pouco, ou menos. Aqui é 25. Este é de Israel, diante da serpente de metal. Diz, mas quando ele se glorificou a si mesmo,
allí en el lugar Aí de no Dios, lugar de Deus, ante esa roca, diante dessa rocha, cuando Dios le había quando dicho, Deus tinha dito, "Ve, háblale a la vai e roca, fale a rocha, no le golpees, não golpeie, háblale." fale. La roca había sido A rocha golpeada. tinha sido golpeada uma vez somente. Ahí escribe, Aí ele "Por llevar escreve, nuestros pecados, por el levar juicio nossos vino, pecados, o juízo veio, o o juízo divino cairia Cristo sobre em sua Cristo primeira venida." em sua primeira vinda. Y Moisés E Moisés cogió todo su temperamento, pegou todo o seu corrió temperamento hacia e allí y correu golpeó para la ali e roca. golpeou a rocha. Eso no trajo agua. Isso não trouxe água. Ele a golpeou de Ele a novo. golpeou de novo Y trajo agua. e trouxe água. Y dijóles, E "Oíd ahora, disse, rebeldes, ouça agora, rebeldes, ¿hemos de salir agua faremos desta peña?" sair água dessa rocha? Como isso, e Como trajo as isso, e águas, trouxe as águas, porque Deus teve que escutar esse profeta, porque ele estava obrigado a ele, com esse poder. E E isso rompeu todo o programa da Bíblia de Deus. E aí ele escreve do lado, Moisés e seu temperamento rompeu o programa de Deus. Agora, ele está obrigado com cada escolhido também. Ele esteve obrigado ali com Pedro a assisti-lo em todo momento e ajudá-lo, porque ele obteve a revelação de quem era Jesus. Mas quando usou mal a palavra, o corrigiu. Não, assim não, Pedro. Deus nos ajude a usar a espada, a palavra sempre. E não atuar com ira, nem com o temperamento assim, e fazer coisas que desagradem a Deus, conscientes de que Deus está obrigado a esse escolhido, mas podem perder bênçãos. E talvez algo que possa ser feito de outra maneira. Sempre é feito, mas não da maneira correta. Como quiser foi feito, mas não é a forma em que tinha que ser feito. Cristo foi uma vez golpeado. Nós falamos a rocha agora. E isso traz sua água. Veja, isso já foi golpeado. Somente falar. E isso trará adiante sua água. Agora eu vejo, nessa manhã, quando eu penso deste quadro, meu coração quase me faz cair. Vejo Moisés, ele sabia. Ele escreve Moisés. Deus disse, Moisés, diga a todos, a Deus, a tua congregação, eu vou te chamar um pouquinho mais alto agora. Aí desenha uma pedra angular e as eras. Posso ver o velho Moisés ali, em pé, essa barba branca e seu cabelo caindo ao redor do rosto, seus velhos olhos escurecendo com lágrimas. Assim como ele olhava a sua audiência, como ele caiu no... Como eles murmuraram e como ele se colocou por eles, os defendeu. Ele olhou a todos e começou a caminhar para a montanha, subir a montanha. Ele subiu a montanha, se virou para trás e começou a acenar para eles e dizer adeus. Ele escalou bem alto até o topo da montanha. E ele escreve aí, porque, continua dizendo, isso foi no mês de abril. Isso sublinha e o circula. E escreve à esquerda, abril. Ele se levantou e olhou para a terra prometida. Ele queria cruzar ali. Bom, seu pobre e velho coração estava partindo. Ele queria ir para a terra prometida com esse bando de judeus que ele havia liderado e que estavam no caminho. E ali estava ele. Ele olhou lá e as lágrimas caindo pelo seu rosto. Ele se virou ao redor de novo e se despediu das pessoas. Seu velho pastor, ele estava indo embora. Ele estava indo embora. Ele acenou para eles daquele jeito, assim.
Él miró hacia atrás, Ele olhou allá. para trás, lá. Él ahí dibuja una piedra Ele aí angular desenha uma das pedra edades, angular, as eras, y una flecha. e uma La flecha. dibuja hasta la parte de la brecha y la otra Desenha la até pasa a hasta la piedra parte da angular. brecha e a outra passa para a pedra angular. Ahora miren, hay un escrito Agora que vejam él um escrito que nos ele dejó, nos deixou. porque vean, Dios se llevó a Moisés, pero ahí no Porque veja, terminó. Deus levou Moisés, mas aí não terminou o seu programa. O programa continuou. Y él aquí en, E ele aqui hay varios escritos, tem pero vários en escritos, este mas neste dice Moisés estando diz: vivo, Moisés, estando vivo, passou o cargo ministerial a Josué, o qual foi seu sucessor. Josué foi um profeta como Moisés e um príncipe para o povo. E também há outro. E também há outro, Moisés saindo do Egito com o povo hebreu para ir à terra prometida. Josué continuou a obra. Agora, sigue dizendo aqui nosso irmão William, continua dizendo aqui nosso irmão William, aquela desobediência de Moisés está falando que muitas pessoas vão ferir a rocha na segunda vinda do Filho do Homem, mas não poderá ser com uma crucificação literal, porque isso já aconteceu 2000 anos atrás, mas muitos tratarão de destruir a influência da segunda vinda do Filho do Homem neste planeta Terra. Tratarão de lançar ao solo a segunda vinda do Filho do Homem com seus anjos, tratarão de perseguir e de criticar a segunda vinda do Filho do Homem. Não é isso que esteve ocorrendo? E pessoas que conhecem da mensagem, e até pessoas que me conhecem. Como as Escrituras voltam a se repetir. E não somente o público ignorante dessas coisas, mas também as religiões e os líderes religiosos, assim como aconteceu naqueles tempos passados. Ou seja, não somente das pessoas, diz o público ignorante, ou seja, que não conhece, mas aqui se refere dos líderes que conhecem da mensagem. Disso nos falou o reverendo William Branham no livro de citações. Na página 21, vejam, diz, parágrafo 166. E você não tem que enfiar uma faca nas costas de um homem para matá-lo. Você pode quebrar o seu caráter e matá-lo. Matar a sua influência, falar contra o seu pastor e dizer algo mal dele. Assim é como você pode matá-lo. Melhor fosse que o baleasse. Se disse alguma coisa que não era certa dele, bom, isso vai matar sua influência com as pessoas e coisas como essas. E você é culpado disso. Em cima ele escreve aí, matam a influência com o povo. Mata a influência de quem? Pois dele, do pastor, do ministro ou do profeta desse tempo. Mata a influência com o povo, escreve ele aí. Há outro lugar também, na 146, parágrafo 1302 diz: encontramos que Abraão e Ló tiveram conflito. Encontramos que Moisés e Datã, Coré, tiveram conflito. Quando o carnal e o espiritual se encontram, sempre há um conflito. Quando o espiritual, o carnal e o espiritual se encontram, aí desenha uma estrela de Davi à direita. E em cima, à direita, em cima, escreve Jesus e Judas.
Sempre há um conflito, notem. E sempre causou que o natural odeie o espiritual. Causou que Caim odiasse Abel. Causou que Coré odiasse Moisés. Causou que Judas odiasse Jesus. À esquerda, aí quando começa o parágrafo 1302 à esquerda, daí para baixo escreve Caim e Abel, Coré e Moisés, Judas e Jesus. Está entrecortadinho aí à esquerda, mas são os nomes que estão aí. Causou que Judas odiasse Jesus. E já sem cessar, ou seja, já toda a lista que há, causa que o natural odeia o espiritual e deseja uma estrela de Davi à direita. Exatamente como Caim ao princípio odiou Abel. Ele de quem Deus recebeu o sacrifício e trata de destruí-los. Eles tratam de destruir a influência. Tratam de destruir tudo. Porque não é nada a não ser ciúmes. E o ciúme o circula. Isso é ciúme que tem de ti, me dizia ele. Como protegia? Compra isso, compre outro, trate bem, passe a mão. Isso são ciúmes que tem. E desenha à direita uma estrela de Davi. Começou em Caim e provou que ele foi os ciúmes, e ainda é a mesma coisa hoje, quando o natural, o carnal e o espiritual se encontram juntos. Escreve também Caim à direita. E em cima escreve: tratam de destruir a influência. Nessa mensagem, a Arca do Pacto, em alto para a Terra Prometida, vejam, ele aí fala. Isso foi pregado em 16 de novembro de 1989 em Santa Cruz, Bolívia. Diz: creio que em breve teremos uma série de estudos sobre os 5 cavalos de Apocalipse. E nesse estudo espero que todo o povo de Deus possa ver o programa divino e saiba como caminhar nesse programa divino. Também vejam como caminharam em outros tempos ou eras os filhos de Deus, os filhos, os escolhidos no programa divino. E também possam ver o programa que o inimigo realizou no passado, o que está realizando no presente e que realizará no futuro, para que cada escolhido possa evitar que o anticristo cause dano neste tempo final em que vivemos, e possamos livrar muitas pessoas da morte e do inferno, que estarão encarnados no anticristo neste tempo final. E já estamos tendo esses estudos. Porque já está se identificando o trabalho tanto de Deus e a obra que Ele realizou e que está realizando e que realizará, e também a obra do diabo. Porque vejam, e também os alerto para que sejamos preparados, porque ao sair um estudo assim tão claro, podem vir perseguições, porque isso é descobrir o inimigo. E quando o inimigo fica descoberto, então trata de combater tudo que foi dado a conhecer para dizer que isso não é assim. E então trata de destruir a pessoa que o tenha descoberto. E já sabemos como. Iam começar a fazê-lo. E vocês podem ver que o inimigo somente pode ser descoberto por uma pessoa que é enviada para fazer esse trabalho, juntamente com o povo que corresponde para esse tempo. Agora, já vimos como começam a destruir, como vimos nessa manhã ou nessa tarde. Como começar a destruir a Jesus? Primeiro, sua influência, desprestigiando. Agora continua dizendo o nosso irmão William.
regreso a Jesús Agora crucificado en la volta semana Jesus crucificado na semana maior. mayor. También en nuestro Também em tiempo nosso tempo habrá la misma ceguera haverá espiritual a mesma cegueira espiritual que teve en el pueblo hebreo. no povo hebreu. Más adelantito Um pouquinho mais adiante, dice diz: la segunda venida a del Hijo del segunda Hombre vinda do Filho do Homem vendrá a los virá aos gentios, porque eles eles estão esperando. são os que estão esperando. O povo hebreu ainda está esperando a primeira vinda e não sabe que já aconteceu. Mas agora o povo gentil, o reino dos gentios, com seus grupos políticos, sociais e religiosos, estarão cegos à segunda vinda do Filho do Homem com seus anjos. Mas diz a Escritura: e o Filho do Homem enviará seus anjos com grande voz de trombeta e juntarão a todos os escolhidos. Essa é a única esperança que há para o ser humano, poder ver a segunda vinda do Filho do Homem, escutar a grande voz de trombeta chamando e recolhendo todos os escolhidos, para que vejam e recebam a segunda vinda do Filho do Homem com seus anjos. Não há outra forma para ver e receber a segunda vinda do Filho do Homem que vem com seus anjos, para chamar e recolher todos os escolhidos entre os gentios e para ter o ministério da pregação do dia de vingança do nosso Deus, para o reino dos gentios e da grande voz de trombeta para os escolhidos. Isso é o que prepara os escolhidos para a transformação de seus corpos e o que produz a ressurreição dos que morreram no passado, na fé de Cristo. Esse é o programa divino para este tempo final. Estamos vivendo na semana maior atualizada. Estamos vivendo no tempo em que haverá uma segunda crucificação. Mas não será uma crucificação literal, mas espiritual. E todas aquelas coisas que aconteceram na primeira crucificação virão a ser tipo e figura das coisas que acontecerão na segunda crucificação da vinda do Filho do Homem com seus anjos. Assim será na semana maior atualizada, onde estarão acontecendo muitas coisas para que se cumpra a parte mais importante do programa divino, que dará lugar à ressurreição dos mortos e à transformação dos vivos. O que deu lugar lá? A ressurreição dos que partiram no Antigo Testamento? Deu lugar à crucificação, ou seja, deu lugar a ser preso, ser julgado, ser condenado, ser crucificado, ser sepultado, ser ressuscitado, e aí começou a se cumprir essas profecias onde ressuscitaram com ele os santos do Antigo Testamento. Dá lugar. Esse evento deu lugar a, além de dar a sua vida aí, fazer essa obra de redenção, dá lugar a outras profecias e outras promessas. Tudo acontecerá para que se realize a obra da vinda do Senhor como leão da tribo de Judá, como rei dos reis e senhor dos senhores, reclamando toda a sua propriedade que redimiu com seu sangue, 2000 anos atrás, na cruz do Calvário. Recorde que na primeira crucificação se estava realizando um programa que estava escondido dos olhos, da mente, do entendimento dos religiosos daquele tempo, das pessoas daquele tempo. Toda aquela obra que Jesus estava realizando, como o Cordeiro de Deus morrendo na cruz do Calvário, estava escondido do entendimento das pessoas daquele tempo, dos líderes religiosos daquele tempo. É como ele nos fala aqui no livro de citações. Na página 125, parágrafo 1113, ele diz: a igreja gentia também foi cegada pelo véu, depois que o véu eclesiástico foi rasgado e mostrado a Deus. Em cima à direita ele escreve o homem, a carne. Em cima do véu, aí escreve isso. Como ao velar a palavra em seres humanos outra vez. Isso é exatamente o que Israel falhou em ver. Isso é exatamente o que Israel falhou em ver. Se tivesse sido algum anjo ou algo, Israel teria crido. Mas sendo que não podia ser um anjo, tinha que ser um homem. Amém. Deus não pode quebrantar sua palavra. Nos últimos dias tem que ser a mesma coisa outra vez. Vem o que cegou Israel? Aquele homem.
Tu és um homem se fazendo Deus. Isso é para que eles o matassem. E hoje, porque a mensagem veio por homem e não anjos, vem? Deus não pode mudar sua maneira, mudar sua palavra. Ele disse que ele não mudava, vem? Note, prometeu e os gentios são tão cegos hoje como Israel era. Por causa do quê? Do véu. Deus velado em um ser humano cegou Israel. Notem como cada um é cegado. A um cegará, ao outro revelará a verdade. Agora, recorda a escritura do princípio quando Pilatos disse: o que é a verdade? Ele queria sabê-la. O que é a verdade? A verdade era que esse era o Cristo, o Filho do Deus vivente. Essa era a verdade. E estava dizendo ali. Ou seja, queria saber a verdade, lhe disse. Há um lugar que diz: assim falas a ele quando o esbofeteou? E por que me bate? Pois se estavam falando como duas pessoas civilizadas e vai dar uma bofetada. Se foi aí a fineza e a elegância. Saiu de... Aqui há um nome quando... Ou seja, cada lugar tem seu... Mas... Ou seja... Mas vejam... Não eram então tão corretos. Aí essa escritura que Miguel leu no princípio também. Não sei se chegou a ler, mas estava escutando quando que ele disse, eu sou e caíram. Vejam, o eu sou ali sendo pronunciado. Ele estava dizendo, a 18 São João 18, onde diz, quando deram a bofetada, mas vejam, disse eu sou. Agora o eu sou novamente no meio do povo. O YHWH. Agora continua dizendo aqui, página 125. Como cada um é cego, a um cegará, ao outro revelará a verdade. Fechará os olhos de alguns e abrirá os olhos de outros. Embaixo escreve, pelo véu. Cegará uns e abrirá os olhos a outros. Em cima também escreve, cegará a um e abrirá os olhos a outro. Agora vejam como alguns ele falava claramente. São João capítulo 9. Versículo 35. Jesus ouviu que o tinha expulsado e quando o encontrou, perguntou. Vamos ver aqui também. Jesus ouviu que o tinham expulsado e quando o encontrou, perguntou, crês tu no Filho do Homem? Perguntou o homem, quem é ele, Senhor, para que eu nele creia? Que diferença de um crente versus aquele que queria saber a verdade. Um quer saber a verdade para crer e o outro quer saber a verdade para condená-lo. Aí são os dois extremos. Aí desenha uma estrela de Davi à esquerda. Jesus disse, tu já o viste, e é aquele que fala contigo. Aí desenha uma estrela de Davi à esquerda, aí no 37. E disse o homem, creio, Senhor. E o adorou.
Dijo Jesús, para juicio venido Disse yo a este Jesus, mundo, eu vim a este para mundo que para los juízo, a fim de não que veem, os que não veem, veam, vejam, e os que e veem, os que veem sean cegados. se tornem cegos. Os que não veem aí, Os que não veem aí, el escreve pueblo o povo comum. comum, Ou seja, ou seja, não diz que os que não, aí o povo aí aqui, vean, aí vem, veja aí, escreve comum. Alguns dos fariseus que estavam com ele ouvindo isso perguntaram: acaso também nós somos cegos? Disse Jesus: se fosseis cegos, não teríeis pecado. Mas, como agora dizeis, nós vemos, permanece o vosso pecado. Que cegueira espiritual. Agora, há outro lugar. Na 151 vamos ver. Deste livro de citações. Parágrafo 1345. E a glória de Deus estava ali dentro até que eles não podiam ver como ministrar. Amém. Fechará os olhos de cada teólogo quando ele vier pela sua noiva. Ela será subida no meio da noite, assim como foi a eles. Eles nem sequer haverão ir. Não podiam ver como ministrar, escreve embaixo. E em cima, quando vier, ou a glória de Deus, quando vier, ele fechará os olhos de cada teólogo. À esquerda para cima, à meia-noite, também escreve o rapto. Agora nosso irmão ele continua dizendo aqui, as religiões pensaram, acabamos com este falso profeta e com essa doutrina falsa. Mas para Deus, Jesus era quem tinha acabado com o diabo na cruz do Calvário. Tinha acabado com o inimigo, porque o diabo lhe enterrou o ferrão da morte em Jesus e não pôde tirá-lo. Portanto, mesmo que aparentemente Jesus estava tendo uma derrota, morrendo ali na cruz do Calvário, no entanto, ali estava cumprindo o propósito para o qual ele tinha vindo: tirar o pecado do mundo com seu próprio sangue que estava derramando na cruz do Calvário, dando sua vida pela humanidade. O diabo não sabia o que estava acontecendo na cruz do Calvário, naquela semana maior. O sumo sacerdote também não sabia. Os líderes religiosos das diferentes religiões daquele tempo também não sabiam. O diabo cria que tudo estava a seu favor. Cria que ele estava acabando com Jesus de Nazaré ali na cruz do Calvário. Mas o melhor era Jesus quem estava acabando com o diabo. Aquele programa secreto que Jesus estava realizando ali na cruz do Calvário, somente Jesus o conhecia. Esse foi o programa ao qual se entregou no Getsemane quando disse: seja feito conforme a tua vontade. Ali na cruz do Calvário, Jesus estava bebendo o cálice da morte para a bênção de todos os filhos de Deus. Hoje estaremos vendo o espírito de Elias percorrendo o caminho ministerial pela quinta vez. E terminei este da crucificação e lemos algumas escrituras e ainda não comecei o estudo de hoje. Mas podemos deixar para amanhã. Porque aí fui anotando várias escrituras. Aqui também, ou seja, este é o estudo de hoje, mas nós paramos um pouquinho nessa mensagem e citando algumas do que ocorreu nesse dia onde nosso Senhor foi crucificado em sua primeira vinda. E ali houve um precursor, João Batista, que preparou o caminho ao Senhor.
E aqui também um precursor, o reverendo William Branham. Aqui estão as mensagens deste estudo. Vai com isto. E daqui vamos ler uma partezinha, que é onde ele diz, lemos nesses dias, só sou testemunha, sou só um solicitante, como temos em Louisville na Convenção Democrata de Kentucky, eles estão construindo a plataforma para o homem que vai ser eleito. Também estou construindo uma plataforma para meu Senhor. E aí desenha uma estrela de Davi à esquerda e escreve uma plataforma para o Senhor. Lá foi João Batista preparando o caminho ao Senhor. Aqui o irmão Branham deixou sua mensagem, o qual disse que precursaria. Essa mensagem disse, talvez eu não farei, mas essa mensagem introduzirá Jesus Cristo ao mundo, nesse percorrido ministerial de Elias, em sua quinta manifestação, que vem acompanhado de Moisés. Diz Moisés, vem com ele, diz, ou chama Moisés com ele. Bom, vamos ter o tema que nós temos para hoje. O espírito de Elias percorrendo o caminho ministerial pela quinta vez. E amanhã podemos falar alguinho. Amanhã seguramente Miguel tem alguma reunião. Seguramente hoje não. Vou esperar amanhã. Ou melhor, eu grave em casa ou no escritório. E se podemos ter hoje, subimos hoje e que Miguel coloque amanhã na reunião. E assim vamos adiantando e fica fresquinho. E assim, pois, saímos de dia. Assim que Deus continue nos dando tudo correspondente a esse ministério e sua obra neste tempo final, junto ao de Jesus e ao de Moisés. Nos colocamos em pé. E assim já deixamos essa mensagem que já temos gravado. Aqui está o escrito que tínhamos lido. Nenhum líder religioso profetizou, disse que ia morrer. E aos 3 dias ia ressuscitar. Então, umas escrituras aí também. Bom, já estamos preparados. Não sei se há algum louvor ou podemos cantar um cântico. E assim, pois, nos preparamos para a mensagem que temos já reservado para hoje. Busquemos o cântico número 66, a Era do Amor Divino. De tiempo en tiempo, el programa se desarrolla
Dios envía sus mensajeros para hacer cumplir su obra. Estamos en la edad de la piedra angular, donde la iglesia del Señor ha ocupado su lugar. Estamos en la edad del amor divino, donde reinaremos con su ungido. Tremenda victoria del amor divino. Es la tercera etapa en pleno que nos da la fe de transformación. Iremos a la cena de las bodas del Cordero. Reinaremos 1000 años y por la eternidad en divino amor. Toda la naturaleza gime a una, espera que los hijos de Dios sean llenos del poder de lo alto. Es Dios obrando en medio de su pueblo, trayendo el mensaje final para este tiempo. Dios llevará nuestra fe en aumento para transformar nuestros cuerpos. Tremenda victoria del amor divino. Es la tercera etapa en pleno que nos da la fe de transformación. Iremos a la cena de las bodas del Cordero. Reinaremos 1000 años y por la eternidad en divino amor. Tremenda victoria del amor divino. Es la tercera etapa en pleno que nos da la fe de transformación. Iremos a la cena de las bodas del Cordero. Reinaremos 1000 años y por la eternidad en divino amor. En divino amor. O espírito de Elias percorrendo o caminho ministerial pela quinta vez. Deixamos conosco o nosso apreciado irmão e amigo, o doutor William Soto Santiago.